Vamos avançar aqui, Poder Expresso, olha só. De São Paulo, vamos para a Europa e a gente tem o Sérgio Uti desembarcando aqui no Poder Expresso. Sérgio Uti repercutindo junto com a gente esse triste aniversário de 3 anos da guerra. Sérgio Uti, seja bem-vindo, muito boa tarde, meu amigo. Hoje, a gente está vendo aqui, hoje é um dia em que a imprensa toda está manchetando. 3 anos da guerra, 3 anos da guerra. É essa a conta que a gente faz? A guerra na Ucrânia tem só 3 anos, meu amigo. Olá, Jesus. Boa tarde a todos aí no Brasil. Eu gostei da sua pergunta, porque, na verdade, a conta não é exatamente essa, né? A guerra, na verdade, tem 11 anos, né? Começou lá em 2014, quando a Rússia toma a Crimeia, uma parte ali do leste da Ucrânia, a região de Donetsk, e os 3 anos marcados hoje se referem exatamente ao início da invasão em larga escala da Ucrânia pelos russos. Aí sim, quando os russos começam a atacar várias partes do país. E esse foi um dia, Jesus, em que o novo quadro geopolítico do planeta ficou muito claro. Teve uma solenidade, há várias solenidades hoje em várias partes do mundo, mas principalmente na Ucrânia. E os representantes os líderes estrangeiros que estavam lá eram basicamente os líderes europeus, além do primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau. Então a gente tem ali, não havia representante nos Estados Unidos, e essa ausência é muito simbólica, né? Se a gente for levar em conta que os Estados Unidos, até ontem, eram os principais aliados da Ucrânia nessa guerra contra a Rússia. Agora há pouco, a votação de uma resolução na ONU, no plenário das Nações Unidas, uma resolução apresentada pelos próprios ucranianos, que tinha um texto que, condenava a invasão do seu território, dois, pedia a saída imediata das tropas russas do território ucraniano. Pasmem, Estados Unidos e Rússia votaram juntos, votaram contra essa resolução, que acabou sendo aprovada por 93 votos, e teve ali Brasil, Argentina, vários latino-americanos se abstendo da votação, com alguns outros, México e Uruguai, por exemplo, votando com a Ucrânia, condenando a invasão do território russo. Mas os líderes que estavam hoje em Kiev, basicamente dando esse recado de união, e já há um consenso de que a Europa precisa investir mais em defesa, porque não estão contando mais com o apoio norte-americano. Então, essa é a grande questão no momento, Jesus. O presidente Zelensky mandou outro recado para o Donald Trump. Você se lembra, na semana passada, ele disse que o Trump vive uma bolha de desinformação, o Trump disse que ele é um ditador sem eleições. Hoje, nesse fim de semana, ele já tinha dito que renunciaria caso a Ucrânia tivesse garantias de que entraria na OTAN, né? É algo que, uma ideia que o atual governo dos Estados Unidos é contra. E nessa segunda-feira, o Zelensky voltou a falar sobre isso e disse que não há mesa de negociações sobre a Ucrânia sem que a Ucrânia esteja presente, fazendo aí uma nova referência a esse encontro dos Estados Unidos com a Rússia na semana passada, na Arábia Saudita. O encontro entre Putin e Trump deve sair nos próximos dias. Jesus. Uti, como você enxerga essa abstenção do Brasil? E a gente se lembra um pouco do histórico aqui, da tentativa de exercer um certo protagonismo por parte do presidente Lula nesse tom, nesse discurso pacificador, ele tentando ali, de certa forma, entre aspas, contribuir com a questão da guerra, Ucrânia e Rússia. Isso deu muito o que falar, né? Questionou-se muito qual que seria o papel, o interesse de um presidente do Brasil nessa questão do outro lado do oceano. O que teríamos a ganhar, o que teríamos a perder com essa, entre aspas, intervenção. Diante de tudo isso, como você avalia nesse momento, como você interpreta nesse momento a abstenção do Brasil na ONU? Olha, é um voto, eu ainda tenho que entender melhor esse voto do Brasil, que aconteceu há pouco, Jesus, mas é um voto que não é consistente com os últimos votos do Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil é o único país dos BRICS, desse formato original dos BRICS, que vinha votando contra a invasão da Rússia, portanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Portanto, se esperava hoje que o Brasil tivesse essa consistência. Acabou, não, novidade ali, obviamente, são os Estados Unidos votando contra
essa resolução ao lado da Rússia. Agora, em relação ao papel do Brasil, eu que cubro grandes eventos internacionais, eu digo que o Brasil é um país grande, é o maior país da América Latina, a principal economia da América Latina, e tem que ter um espaço ali maior do que tem hoje. Nesse episódio, Ucrânia especificamente, houve uma grande dificuldade, porque há um trabalho de base muito forte por parte da diplomacia brasileira, mas há aquela que é importantíssima também, que é a diplomacia presidencial. Então, os dois ali, tanto o presidente Lula quanto o presidente Zelensky, eles se estranharam ali em vários momentos, trocaram várias farpas, e isso, obviamente, acabou atrapalhando e atrapalhando muito ali as relações entre os dois países. Mas, no âmbito diplomático, ali da ONU principalmente, o Brasil consistentemente votava condenando a Rússia, né? O atual embaixador do Brasil na Ucrânia me disse, inclusive, a seguinte frase: olha, moralmente o Brasil está ao lado da Ucrânia, né? Mas o Brasil não está neutro, o Brasil está ao lado da Ucrânia. Mas o que os ucranianos entendiam a partir dessas declarações do presidente Lula era outra coisa. Eles viam ali um país muito mais próximo da Rússia do que necessariamente da Ucrânia, apesar de que eles esperavam que o Brasil tivesse uma outra postura, seguisse imediatamente o que estavam fazendo os Estados Unidos e que fazem ainda os europeus. Portanto, é um quadro geopolítico. Hoje a gente tem um quadro geopolítico bem diferente daquele que a gente tinha meses atrás. Jesus. É surpreendente como, e impressionante como as coisas mudaram em tão pouco tempo. Sérgio, o documentário foi pro ar, né? Pois é, temos um documentário novo no ar, Ucrânia, Histórias de Guerra, já está disponível no YouTube aqui do SBT News, para quem quiser dar uma olhada. É um trabalho em que a gente traz algumas cenas inéditas de 2014, inclusive. Eu falava que a guerra começou lá, a gente traz algumas cenas de 2014, de Donetsk e da Crimeia, onde eu tive em 2014, e muito material exclusivo gravado no ano passado. Eu tive 3 vezes na Ucrânia no ano passado, só no ano passado, e trouxe muito material de lá. Eu destaco duas questões, uma que a gente já mostrou aqui, que é a questão da preparação de uma tropa de estrangeiros, uma tropa da qual um brasileiro faz parte. Eles estavam se preparando para fazer um assalto a uma posição russa, a gente já mostrou aqui, inclusive, no Poder Expresso, um trechinho. E também tem uma escola em Kharkiv, que fica a 30 quilômetros da Rússia, Jesus. Uma escola que funciona no subterrâneo, onde os alunos só podem ir, tem aula apenas uma vez por semana, por conta das circunstâncias. É uma cidade que é muito bombardeada e de onde eu trouxe também várias histórias. Então, é um documentário que tenta pincelar em várias cidades, em várias circunstâncias, por que nós chegamos até aqui e para onde estamos indo, né? Com um grande ponto de interrogação nesse momento, principalmente diante das atuais circunstâncias. Sérgio, agradeço demais pela participação. Eu vou me despedir de você, mas você volta, porque eu vou colocar aqui, depois que a gente se despedir aqui, um trecho do documentário para nossa audiência conferir aqui junto com a gente. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Poder Expresso, meu amigo. Obrigado, boa noite a todos. Pessoal, vamos falar sobre a guerra Ucrânia versus Rússia. Rubens Duarte, agora sim chegando ao Poder Expresso, ele é especialista em relações internacionais, doutor pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Rubens, seja muito bem-vindo, boa tarde, obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Boa tarde a todos e todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, a pergunta aqui eu sei que é de difícil resposta, mas o que a gente poderia dizer quando alguém pergunta pra gente? Eu queria saber o que falta para essa guerra acabar. Para essa guerra acabar, falta os dois lados sentarem e concordarem em acabar, né? Então, o que a gente tem hoje, 3 anos depois da guerra, é um avanço do Putin, das forças russas, e uma tentativa de conseguir, né, em negociação com os Estados Unidos, exatamente o que Putin estava pedindo lá 3 anos atrás. Então, um bolsão, né, de desmilitarização, perda de território e também a garantia de que a Ucrânia não ia entrar mais na OTAN. Hoje em dia,
os Estados Unidos está disposto a conceder todas essas demandas da Rússia. Porém, a Ucrânia, que perde território, que acreditou nos Estados Unidos e na Europa que iriam protegê-la da Rússia, e a própria Europa, né, vendo a Rússia expandir o território na direção deles, não aceitam. Ou seja, na visão da Ucrânia, não vamos abrir mão aqui das nossas forças, das nossas armas, dos nossos exércitos, não vamos ter zonas desmilitarizadas e não abrimos mão do nosso território. E o território é nosso. Só que a Rússia não concorda com isso. E Estados Unidos aí no meio para ajudar ou para complicar. Como é que resolve esse vespeiro? Pois é, na verdade a guerra começou já há algum tempo atrás, né? Teve a tomada da Crimeia em 2014 e aí depois sim, nessa ofensiva atual, mais territórios foram tomados. A Ucrânia acreditou que o apoio dos Estados Unidos e da Europa seria o suficiente para reverter esse quadro e reconquistar os territórios. E por isso se aproximou da Europa, por isso se aproximou da OTAN. O que a gente vê agora é que a mudança do governo dos Estados Unidos veio também com uma mudança de postura internacional. Então, para o Trump, para a administração Trump, não faz mais sentido manter o esforço de guerra, porque não é uma prioridade para os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora está focado na contenção da China. Enquanto isso, a Rússia, né, o avanço da Rússia em cima da Ucrânia seria uma questão regional, de menor importância. Então, o que acontece é a Ucrânia confiou em alguns aliados, que agora eles mudam um pouco sua postura, deixando a Ucrânia sem território, né, em uma crise econômica enorme e totalmente endividada. Então, para a Ucrânia, de fato, negociar essa guerra agora seria ceder a derrota, né? Não seria nem uma negociação, seria uma concessão total, um armistício total em relação ao Putin. Rubens, o que você achou da abstenção do Brasil na votação em relação a essa proposta apresentada pela Ucrânia, a proposta ucraniana para o fim da guerra? O Brasil ele tem uma tendência no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral não, mas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil tem uma tendência a sempre votar junto com os Estados Unidos. Né? Então ele tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos em relação a questões de segurança internacional. Nesse caso específico, né, o Brasil ele é a favor do diálogo. Né, e, obviamente, com os Estados Unidos trocando de postura, isso deixa o resto do mundo, os outros aliados, em uma situação muito complicada. A abstenção para a linguagem diplomática seria um grande não. Né, seria um grande não concordo. Bom, é uma questão muito delicada, mas agora me parece condizente com o histórico da diplomacia brasileira. Rubens Duarte, especialista em relações internacionais, falando aqui sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Agradeço demais pela participação no Poder Expresso. Rubens, até uma próxima oportunidade. Foi um prazer enorme. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Boa tarde a todos que nos assistem.